Bem, estamos aqui com o professor José Eudes Baima Bezerra, professor da Universidade Estadual do Ceará, doutor em educação, professor da unidade em Limoeiro do Norte, da FAFIDAN, certo? É um professor que o seu nome se confunde com as lutas em defesa da escola pública, desde o tempo que o Eudes era professor do Estado. Foi presidente já do nosso sindicato, do sindicato da Sindoes, um dos grandes intelectuais envolvidos com a pedagogia histórico-crítica, né? É também dirigente histórico do Movimento dos Trabalhadores, foi dirigente da Central Única dos Trabalhadores, é dirigente do Partido dos Trabalhadores, né? E também tem uma coisa muito especial no Eudes, que ele também é torcedor do nosso Fortaleza. Isso tudo já indica, né, a importância da presença dele aqui. Mas é isso, ele vai fazer uma exposição, certo, sobre a crise da educação brasileira e a necessidade da defesa da escola pública. Nós aqui somos um grupo de estudos da pedagogia histórico-crítica e a gente entende a defesa da escola pública como uma tarefa democrática dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Então, Eudes, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua vinda, né, pela sua participação, e fique à vontade. Fred, queria agradecer o convite aí, Maria, a lembrança do meu nome. Quero, inclusive, declarar que gostaria de me integrar assim, ao cotidiano, a regularidade aqui do funcionamento do grupo da Pedagogia Histórico-Crítica, do GEPOS. Tenho o maior interesse em participar e aguardo o cronograma. Por hoje, vou tentar dar uma pequena contribuição, bastante modesta mesmo. O Fred me contactou essa semana, dizendo qual era mais ou menos o interesse da discussão. Considerei assim, o tema bastante amplo, que me permitiu escolher um caminho que não, espero que agrade a vocês, né? Eu espero que contribua na reflexão que vocês vêm fazendo anteriormente a essa reunião, que eu não acompanhei, não sei qual mas espero que as escolhas que eu fiz para essa tarde ajudem na discussão de vocês, na reflexão de vocês. Bom, esse tema da defesa da escola pública, vocês vão me permitir abordá-lo partindo de um pequeno resgate histórico, sem muita pretensão, apenas para localizar a nossa discussão, não é? A escola, como uma instituição pública, né? Aqui vocês vão me entender, pública no sentido de não ligada à vida privada, né? O público, deixa eu ver se eu me faço entender melhor. Começa a tratar da escola pública entendendo o público como um espaço inverso do espaço privado, né? Um espaço, não me refiro aqui com público e privado neste primeiro momento, depois chegaremos lá. Neste primeiro momento da minha fala, a oposição público e privado não está ligada à mediação do Estado, né? Por enquanto não é disso que eu estou falando, mas já falarei disso, né? Então, a história da educação pública, no sentido de inverso de algo que se passa, né, nas internalidades da residência, da casa, da vida privada, né, é algo que remonta à antiguidade europeia, né? A antiguidade europeia já conheceu, né, a escola como esse espaço de educação número 1, dotado de uma certa formalidade, né?
um espaço de educação caracterizado por uma sistematicidade. Segundo, como um espaço, como eu disse, que se opõe, de certa maneira, à educação doméstica, à educação do âmbito doméstico, né? Ou seja, na antiguidade europeia, especialmente grega e romana, né, a escola, então, vai surgir como algo, de certa maneira, oposta à figura do preceptor, né, ou do escravo pedagogo, que eram figuras características, vamos dizer assim, desta prática educacional marcada pela domesticidade, né? Marcada pela sua ocorrência no espaço doméstico, né? Então, mesmo que a gente não possa falar diretamente, no primeiro momento, do público como estatal, né? Nós já vamos conhecer em Atenas, num determinado período, ali entre o século V e o século IV antes de Cristo, nós já vamos conhecer uma figura educacional, né? A escola, né? Essa categoria escola, né? Aparecendo como algo relacionado com a vida pública, né? Com a vida da polis, com a vida da cidade, né? Embora não se possa falar, como eu disse, diretamente de público estatal. Ainda que, mais adiante, as cidades gregas, especialmente Atenas, virem a conhecer a figura da escola mantida pelo Estado, né? Pela cidade-estado. Essa primeira encarnação da escola, que vai surgir na Grécia, nós podemos falar de escola no sentido ainda mais amplo, viu, gente? Mas não é o nosso foco aqui. Não é? Por exemplo, o Ponce, ele se refere, às vezes, nos primeiros capítulos do seu famoso volume, né, Educação em Grupo de Classes, ele vai se referir aos próprios rituais de passagem ou aos rituais de iniciação como uma forma não desenvolvida, né, já da ideia de escola, né, uma forma prototípica, né, de escola, né. A gente pode falar de escola como esse espaço que se refere ao interesse público, né, em mediações bastante variadas e abrangentes e amplas. Mas vamos nos resumir aqui, né, vamos nos limitar aqui à figura da escola na sua forma, digamos assim, mais consagrada, que mais se universalizou. Então, essa escola já existia na antiguidade greco-romana, né? Ainda com um pé no mundo privado e um pé no mundo estatal, né? Tanto a escola grega quanto a escola romana, né? Insisto com vocês, já como essa figura que se projeta no mundo público, né? No mundo da polis, né? E não no mundo doméstico, ambas vão aparecer como escolas que alguns autores chamam de evergetas, né? Fruto de evergetas, ou uma escola evergetista. O que significava isso? É justamente essa transição entre o público e o privado, entre o público estatal, propriamente dito, o público como a gente entende hoje, né? E o mundo privado. Porque o evergeta era justamente aquela figura que ainda é muito celebrada hoje, sobretudo no mundo anglo-saxão, né, das universidades inglesas e americanas, era aquela figura que fazia doações a obras que tinham destinação pública. Por exemplo, doações à abertura de escolas, né? Então, essa primeira versão da escola pública,
ainda não tem a natureza de escola do Estado, né? Ainda não vai ter a natureza de escola do Estado. Como muitas coisas da cultura romana, também a escola, nesse modelo, foi herdada da cultura grega, né? Os romanos assimilaram, no caso da Grécia, até assim, talvez não seja muito adequado a gente falar que os romanos assimilaram, né? Porque a própria Roma, né, a própria civilização romana, ela já surge como uma civilização helênica, né? Ela já surge como uma civilização influenciada, né, marcadamente pela tradição e pela cultura dos gregos, né? Nas várias dimensões da vida, né? Na dimensão religiosa, na dimensão da organização política, da organização do Estado, né? Em alguma medida também na tradição militar, etc. Mas o fato é que essa escola do Evergeta, né, essa escola do doador, que, como eu disse, já se projetava para fora do mundo doméstico, né, já projetava a sua existência no espaço público, né, ela só pouco a pouco será tornada escola do Estado, né? Em Roma, esse processo chega a se completar, nós não teremos uma massificação da escola do Estado em Roma, já não tinha havido em Atenas, né? Não veremos também essa escola como um fenômeno massificado, como um fenômeno maciço, né? Uma escola, a natureza universal dela, né, não existirá nesse período. A escola pública, primeiro evergeta e depois estatal, puramente estatal em Roma, corresponderá, ao contrário, à expansão do império, às necessidades administrativas colocadas pela expansão do império e a necessidade de formar gestores, né, desta expansão, de formar administradores desta expansão. Por isso, os graus mais altos da escola estatal latina, romana, ou seja, a escola do gramático e a escola do retórico, né, que eram os graus, são as formas menos desenvolvidas, mais primitivas, do que na Idade Média vai se tornar a universidade, né? Eram graus de acesso restrito aos ricos e muito ricos, né? Aqueles membros primeiro da República, depois do Império, né? Aqueles membros mais da sociedade mais próximos da estrutura de poder. A Idade Média fez desaparecer esse fenômeno da escola do Estado, né? A escola do Estado, a derrocada da civilização romana, né? A derrocada militar do Império, né? A transformação do território europeu, né? Uma espécie de terra de ninguém, né? Se compararmos com a centralização exercida por Roma anteriormente, naturalmente não era terra de ninguém, né? Provavelmente o contrário, né? O território europeu deve ter provavelmente voltado às mãos nas seus vários espaços, né? De seus moradores e das culturas originárias de cada local, mas de toda maneira a queda do Império Romano provocou uma fragmentação generalizada da ordem político-territorial da Europa, né? Nós tínhamos um território imenso, né, que se estendia desde Portugal até as fronteiras da China, né? E se estendia desde a Grã-Bretanha, né, até o norte da África, né? Um território imenso, gigantesco, submetido a uma mesma ordem, a uma ordem secular, que era a ordem do Império Romano, e que, no espaço de poucos séculos, né, se desagrega, né,
E toda a estrutura administrativa, incluindo aqui a estrutura escolar, se desagrega junto, né? Há uma discussão interessante, né, que muitos importantes estudiosos marxistas tratam, me vem aqui à mente o caso do Perry Anderson, né, que tratam desse processo da passagem do mundo antigo ao mundo medieval, do ponto de vista da luta de classes, né, do ponto de vista do desenvolvimento das formas e dos modos de produção, né? E, de fato, assim, há toda uma corrente que considera que houve uma severa regressão das forças produtivas, né, no período de desagregação do Império Romano, né, o que se refletiu também numa desagregação político-territorial da Europa, né, levando junto, né, toda a estrutura, digamos, estatal, né, estabelecida anteriormente, o que fez também desaparecer a estrutura, ou se vocês quiserem, não acho muito adequado, né, a rede escolar romana, né? A Idade Média europeia vai ser muito caracterizada, então, desse ponto de vista escolar, por uma volta para casa, né? A educação volta para casa, de alguma maneira, ou seja, a educação regride a sua dimensão doméstica, né? A educação regride a sua dimensão unipessoal, né? O ensino volta à sua natureza, do início da civilização grega, né? E, por outro lado, é muito identificada com civilizações centradas na grande propriedade territorial, na grande propriedade da terra, né? no latifúndio, né? No feudo. A educação, de alguma maneira, é tangida de volta para os limites da casa, para os limites domésticos, né? Seja da casa mesmo, ou do castelo, ou da choupana, né? Seja no sentido de que ela se internará nos monastérios, né? Nos conventos, né? Enfim, toda a educação formal, toda a educação sistemática, intencional, né, na Idade Média, perderá espaço por causa da volta, né, dessa regressão ao espaço doméstico, de um lado, né, e aquela que se mantém relativamente no terreno da polis, no terreno da cidade, no terreno público, né, se revestirá de uma característica marcadamente religiosa, né, cristã. Então, a educação medieval terá muito essa característica não escolar, digamos assim, né? A figura da escola regride no período medieval e só retomará um certo fôlego, né, na decadência do período feudal, né, pelo menos no início da decadência do período feudal, com a ascensão, a emergência da cultura humanística e da cultura renascentista, que recolocará o problema da educação escolar, né? Essa educação eu vou antecipar um elemento que eu vou trabalhar mais na frente, né? Dessa educação de natureza política, né? Dessa educação inseparável, né, da vida política, né? O renascimento dessa educação, vamos chamar assim, por falta de uma melhor terminologia, né? Essa educação política, essa educação relacionada com a polis, com o espaço público, né? Ela será retomada com a regressão do domínio feudal e a emergência paulatina do mundo burguês, do modo de produção capitalista ao longo de 4 ou 5 séculos, né? Até os dias que nós vivemos hoje.
Portanto, a escola, essa é uma opinião que tenho, claro que vários teóricos também têm essa opinião, foi deles que aprendi, né? Mas, assim, pessoalmente, estou muito de acordo com a ideia de que a escola é um fenômeno político, né? E não político em geral, no sentido que se diz tudo é político, né? É verdade, tudo é político, em tudo, em todos os elementos da vida humana, né? Da nossa vida pessoal, privada, ou da nossa vida pública, né? Se pode encontrar mediações que ao final nos conduzirão a uma determinação política. Mas não é disso que eu estou falando, assim, tão em geral, né? Eu estou falando de algo mais restrito, né? A escola se identifica com aquelas sociedades, é isso que eu estou querendo dizer. A escola é um fenômeno educacional que se relaciona com aquelas sociedades aonde vicejou uma vida pública, né? A escola é um fenômeno marcadamente daquelas sociedades aonde se desenvolveu, né, um espaço público, né, onde se desenvolveu uma vida política, né? Quanto mais nós estudamos ou tomamos conhecimento de sociedades, digamos, rigidamente monárquicas, né? Por exemplo, há autores que eu não estou de acordo com eles, mas há autores que eu acho que com certo fundamento se perguntam se pode falar de Estado na Europa da Idade Média, né? Se a categoria Estado é adequada para a gente entender a Europa medieval, se haveria na Europa medieval uma figura que pudesse ser equivalente, né, ao Estado político da modernidade, né? Eu acho que é um Estado, a figura do Estado, né, nas nações do período medieval. Mas acho a pergunta, né, pertinente, né? Acho o questionamento pertinente, né? Porque, de fato, a vida europeia medieval, embora embebida em todas as contradições da sociedade de classe em geral, nos conflitos, nos confrontos, né? Digamos assim, tinha como elemento definidor a sua natureza organicista, né? Eram sociedades organicistas, né? Que não, que como um princípio, digamos assim, político teórico, né? Nesse caso, por exemplo, é bastante instrutiva certas passagens da obra de São Tomás de Aquino, né? Recomendável a leitura. Eu fiz o uso de São Tomás na discussão que fiz na minha tese de doutorado. A passagem de São Tomás bastante instrutiva sobre a natureza, entre aspas, hostil à política das formações sociais da Idade Média, né? E isso, na minha opinião, tem uma relação com o fato de que a escola não é um elemento marcante educacional do período medieval, salvo, né, naquela etapa, né, da sua decadência, né? Quando surge efetivamente a chamada Baixa Idade Média, né? Quando, por exemplo, contraditoriamente, né, que é uma contradição importante, né, a universidade começa a ser gestada na barriga da Santa Madre Igreja Católica, né? É um elemento contraditório da história da universidade, né? Da história das escolas em geral, né? Então, a gente talvez possa falar de escola de maneira mais própria, né? De maneira mais literal, quando falamos do mundo moderno, né? O mundo moderno, ao contrário do mundo medieval, será marcado, ao mesmo tempo, por um revestimento ideológico, né, que procura velar
a luta de classes, né? O revestimento político estatal do mundo moderno tenta velar, encobrir, né? Ou dar à luta de classes, né? Uma aparência, né? Digamos, de disputa puramente no âmbito, né? Das ideias políticas, né? A famosa disputa de ideias, né? Mas, ao mesmo tempo, né, até mesmo porque são sociedades políticas, ou seja, em que a estrutura de poder pede uma legitimação pública, né, são também sociedades que, contraditoriamente, conhecem uma forma mais franca, eu não sei se a palavra é mais franca, mas mais declarada de luta de classe, né? Eu digo que talvez não seja uma forma mais franca, porque nós temos outros períodos da história da humanidade em que a luta de classe se exerceu full time, o tempo todo, né, diretamente pelo confronto militar. Né? Mais franco do que isso é impossível. Né? Um período relativamente breve ali, né, no século XVI, nos principados alemães, como está narrado nas lutas de classe na Alemanha, do Engels, né? Mas, de toda maneira, né, no mundo da sociedade política, do Estado político, né, em que se pode falar pela primeira vez de uma organização política própria dos oprimidos, do proletariado, um partido político próprio, suas organizações sindicais e assim por diante. Né? De toda forma, na modernidade, a escola se imporá, como Saviani nos lembra frequentemente em diferentes textos, né? A escola se imporá como a forma dominante de educação. Né? A escola aparecerá aos olhos da sociedade, né, como a forma por excelência do processo educacional. Né? Como se o Saviani, inclusive, dá esse exemplo, já lá nos seus textos mais remotos, mais antigos, ele já fala disso, né? E quando isso é tão verdadeiro que nós não precisamos qualificar, né, a educação de escolar. A não ser quando a gente está no meio muito especializado, né, tratando com especialistas, a gente fala porque é educação escolar, né, etc. Mas no dia a dia, quando a gente fala de educação, né, nós já estamos nos referindo diretamente à escola. Né, ao passo que, quando nós falamos de outras formas de educação, aquelas que não se realizam no espaço escolar, nós temos que qualificar, né? Inclusive na pós-graduação, no nome das linhas de pesquisa, né? Às vezes no nome até do próprio mestrado, do próprio programa, né? Mestrado em Educação Popular. Veja que a gente precisa qualificar essa educação, porque ela não é dominante, né? A forma dominante, aquela que nos vem à mente assim que falamos da palavra educação, é a escola, né? Então, na modernidade, a escola se impôs como agência por excelência, né, do processo educacional, ou da instrução pública, como se dizia inicialmente. Né? Desde o século XVIII, pelo menos, acho que um pouco, do ponto de vista, digamos assim, da teoria educacional, é antes, mas do ponto de vista, digamos, da política concreta, da política real, né? É depois, um pouco mais para cá, mas a escola deste período estará associada, sob alguma forma, direta ou indireta, à figura do Estado. Né? É aqui que se poderemos falar de educação pública, de escola pública, de rede pública, como equivalente à ideia de escola ou rede educacional sustentada ou mantida no âmbito do Estado. Né? O primeiro, né, a se manifestar, digamos, explicitamente, em textos teóricos, filosóficos, pedagógicos, acerca desse modelo escolar estatal, Condorcet, né, no seu relatório e projeto de decreto
sobre a organização geral da instrução pública, né, que depois vão fazer parte das 5 memórias sobre a instrução pública, né? É uma obra que, se vocês não trabalharam ainda, eu recomendo bastante que seja lida, uma obra importante para compreender a escola na modernidade, no âmbito da sociedade capitalista, né? E no relatório e projeto de decreto sobre a organização da instrução pública, apresentada, é uma obra, é um texto, pessoal, marcadamente revolucionário, né? É um texto produzido, ele emerge do momento mais radicalizado, né, da Revolução Burguesa, da Revolução Francesa, né? Revolução Burguesa que, como vocês sabem, foi feita pelo populacho, né? Foi feita pelas camadas populares, foi realizada pelas camadas populares. A contradição fundamental da Revolução Burguesa, encarnado nessa figura que hoje é quase metafórica, né, abstrata, genérica, da educação da Revolução Francesa, é justamente o fato de que, sendo uma revolução burguesa, né, ela foi motorizada pelas camadas e pelas classes populares com suas próprias demandas e bandeiras, né? Tem um filme recente, quem é boa de filme aqui é a Carla, né? Eu não lembro, Carla, se o título é exatamente esse, mas eu acho que Revolução em Paris, ou Paris na Revolução, que retrata muito bem essa contradição. Não é O Povo e o Seu Rei? O Povo e o Seu Rei, eu acho que é o título original. Original, né? Eu não lembro como ficou em português também. Mas é esse filme mesmo, né? Em que essa tensão entre a natureza burguesa da Revolução e a natureza proletária dos seus protagonistas, né? Esse filme deixa isso muito à flor da pele, né? Ele mostra isso com muita ênfase. Eu recomendo bastante assistir esse filme. A Revolução em Paris. A Revolução em Paris, né, cara? Aqui pro pessoal ver. Nada como ter um internauta entre nós. Eu recomendo bastante. É um filme recente, eu vi há uns 2 anos atrás, eu acho, nesse festival Varilux, né? Do cinema francês que tinha, né? Antes do Fim do Mundo tinha. Não sei se ainda vai voltar a ter depois do Fim do Mundo passar. Então, isso vai fazer aflorar, né, do ponto de vista educacional e da escola, né? A questão da escolar, as demandas populares, né? Demandas populares que vão se chocar exatamente com o limite de classe da Revolução Francesa, né? As 5 memórias sobre a instrução pública, o relatório e o projeto de decreto sobre a instrução pública do Condorcet, né, vão virar hoje, né, viraram, né, peças de estudo muito importantes, sobretudo para os que combatem, né, pela escola pública do ponto de vista da luta revolucionária, né, no horizonte da luta pela revolução. Mas, na época, isso virou papel velho, né, virou peça de museu dos tempos da Revolução Francesa, né? De certa maneira, a proposta de política educacional de Condorcet, que tinha em comum com a visão, por exemplo, de Marx, na crítica ao programa de Gotha, né? A ideia, e por razões diferentes de passagem, a ideia de que a natureza estatal da rede escolar, né, não podia significar um controle ideológico do Estado sobre a rede. Olha que coisa interessante. Marx vai enfatizar muito isso quando ele vai criticar a crítica do programa do Partido Operário Alemão, lá nos anos 60 do século XIX. Condorcet já colocava esse problema, né, em 1792. Né? Ele vai dizer numa passagem do projeto de decreto sobre a instrução pública, levado à Assembleia Constituinte Revolucionária em 1792, que, sendo a primeira condição de toda a instrução não ensinar senão a verdade, os estabelecimentos que o poder público consagre devem ser o mais independente possível. Veja só,
de qualquer autoridade pública. Mais independente possível de qualquer autoridade pública. E como, no entanto, essa independência não pode ser absoluta, resulta do mesmo princípio que não se deve fazê-los dependentes mais do que da Assembleia Geral dos Representantes do Povo. Né? Então, depois Marx vai dizer, vai criticar o programa do Partido Operário, né? O partido que se formava na Alemanha naquele momento da fusão de várias organizações socialistas, né? Vai criticar, um dos aspectos que ele vai criticar será esse, né? A ideia de uma educação popular pelo Estado, né? Que é como está escrito nesse projeto de programa do Partido Operário. Como a educação popular pelo Estado? Né? Certo que o Estado é que tem que sustentar a escola, mas não deve botar o seu dedo minimamente, né, nos conteúdos escolares, não deve botar o seu dedo minimamente, não deve fazer nenhum tipo de intervenção ideológica no âmbito da escola e da rede escolar. No mesmo período, um pouco depois, um pouco antes de Marx tratar dessa questão na Alemanha, né, no seu livro pré-marxista, chamado a Situação da Classe Operária na Inglaterra, né, digo pré-marxista porque não havia ainda marxismo nesse sentido, um conjunto de ideias de Marx, ou oriundas, um conjunto de ideias oriundas da obra de Marx, porque estamos falando de 1842, se não me engano. Fred, que é o nosso especialista em Marx e Engels, pode precisar a data, né? Entre 1842 e 1844, nesse livro sobre a situação da classe operária na Alemanha, que o próprio Marx vai considerar como uma obra decisiva, né? Para que ele rompesse com o pensamento liberal burguês, né? E entrasse, se tornasse ele mesmo o Marx que nós depois conheceremos, né? Engels vai em várias passagens desse texto, né? Vai demonstrar com que sovinice má vontade, né? Os patrões, os empresários, né? Reservavam dinheiro pagos por impostos para a sustentação da escola, que formava minimamente os seus próprios trabalhadores, que formava minimamente os seus próprios operários, né? Daí a ideia de que, sim, é verdade que a escola moderna, que a escola que se constituiu no período em que o capitalismo se estabeleceu como modo de produção dominante na sociedade, é verdade que essa escola corresponde, ou deveria corresponder, a certas necessidades instrucionais da produção, né? A certas necessidades de um patamar de mínimo de educação dos próprios trabalhadores para a sua para a utilização eficiente de sua força de trabalho na produção, né? A formação do trabalhador industrial não poderia repetir a formação do trabalhador agrícola rural advindo do período medieval, né? O aprendizado, né, espontâneo, né, de experiência, do acompanhamento dos adultos, que de alguma forma durava a vida inteira, ou durava uma boa parcela da vida, não era adequada a trabalhadores que precisavam se defrontar com alterações, modificações, modernizações do processo produtivo cotidianamente, diariamente, dentro da fábrica. Seria necessário um outro tipo de acúmulo de instrução para esse tipo de trabalhador, né? Um acúmulo de instrução que fosse, ao mesmo tempo, limitado, pequeno, né? Dado homeopaticamente a conta-gotas, como dizia o velho Adam Smith na Riqueza das Nações, né? O seu livro A Riqueza das Nações, mas que também fosse um nível de instrução suficiente para que esse trabalhador tivesse um certo grau de autonomia, entre aspas, né? Diante das inovações
das modificações, das modernizações introduzidas no processo produtivo, como é próprio do sistema capitalista, todos os dias dentro da fábrica, né? Então, o processo capitalista, o sistema capitalista, de um lado, né? Eu escrevi um texto agora recentemente para um tipo de formação militante que me pediram, né? E eu falei algo, começo o texto dizendo que a história do capitalismo é redutível, né, à história da automação, né? Ele pode ser reduzido, pode ser contada sob o ângulo da história da automação, né? Poderia dizer isso de outra maneira, que a história do capitalismo é redutível à história da passagem, né, do trabalho concreto ao trabalho abstrato, né? Da passagem do trabalho assentado nas peculiaridades, nos talentos, nas habilidades pessoais, na sabedoria pessoal do trabalhador, né, para um trabalho, né, em que o trabalhador, se tornando sucedâneo do aparato maquinal, ou hoje em dia do aparato microeletrônico, né, pudesse dispensar todo o conjunto da sua formação pessoal, da sua formação específica, peculiar, particular, né? E para isso foi e é necessário cotidianamente a introdução de novas transformações, de inovações permanentes no aparato produtivo, né? Então, a história do capitalismo também pode ser contada sob esse ângulo, né? O ângulo da perda dos talentos, dos saberes individuais do trabalhador, né? E a transformação do seu trabalho, né, numa mera complementação, acompanhamento, vigilância, né, de um aparato que não é mais ferramenta e nem é mais um conjunto de ferramentas combinadas, mas um aparato automovido e cada vez mais automovido, né? Então, há um processo de desqualificação, portanto, do trabalhador ao longo da implantação e da consolidação do sistema capitalista de produção, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é que é curioso, essa desqualificação exige uma formação escolar que o trabalhador agrário, rural, feudal anterior não tinha necessidade, o que explica a expansão da escola e a sua expansão nessa dimensão histórica que ela tem, dualista, né? A escola do trabalhador e a escola daqueles que vão ocupar as posições de mando na sociedade e no próprio processo produtivo, especificamente, né? Mas, de toda forma, a escola surge, né? Estou me encaminhando para o final, tá, gente? O surgimento da escola, ela surgimento é bastante marcado, né, pela ideia de que a escola oferece não apenas uma sistematização de conhecimentos espontâneos, né, mas o próprio aporte de conhecimento, né, que a espontaneidade não dá acesso, né, em oposição, né, ao aprendizado familiar, cotidiano, de experiência, né? O surgimento da escola é muito marcado por essa ruptura. Em algumas palestras que eu tenho sido chamado para falar sobre a questão da escola sem partido, né? Eu tenho começado, para chocar a plateia, né? Esse truque velho de professor, né? Eu tenho começado, às vezes, minha fala dizendo assim: a turma da escola sem partido nos acusa, não é? Nos acusa de ensinar na escola coisas opostas, contrárias às convicções da família. Minha gente, é verdade. A escola realmente serve para fazer o cara romper com a família. A plateia fica assim, né? Depois eu vou explicar. Mas se eu uso essa linguagem, digamos assim, para acordar a turma que está assistindo, eu não falo isso de mentirinha, é verdade, né? A escola surge, seu surgimento, né, mesmo com todas as limitações que ela tem no âmbito do sistema capitalista, mas ela surge
exatamente como um território educacional, um espaço educacional, né, que visa a destituir do educando o conjunto de crenças, de preconceitos, de pensamento de consciência mágica, né, que ele construiu na vida comunitária, na vida familiar, né, etc. Se a escola não servir para explicar para os alunos, né, que leite com manga não mata, e mais do que isso, ensinar para os alunos por que é que ele aprendeu em casa que leite com manga mata, né? Se ela não servir para isso, ou seja, para promover uma ruptura do aluno com as crenças familiares, a escola não serve para nada, ela não tem função. E as próprias famílias, gente, mesmo as famílias dos evangélicos mais radicais, né, mandam a criança para a escola, hoje não só por isso, porque hoje mandar uma criança para a escola é um ato de sobrevivência, né, de sobrevivência econômica, né? Não tem almoço, não tem janta, não tem merenda, manda o menino comer na escola, né? Ou manda para a escola para, entre outras coisas, para comer, às vezes, sobretudo, para comer, né? Mas mesmo as famílias mais conservadoras, né, de extração evangélica, etc., elas sabem que a criança vai para a escola porque a escola ensina a elas coisas que a família, que o pai, que a mãe não pode, não tem condições de ensinar, né? Então, nesse sentido, né, o sistema capitalista, ele promoveu ao longo de 300 ou 400 anos de escola moderna, né, uma tensão permanente entre essa dimensão emancipatória da escola, né, a escola como um terreno, como um lugar, como locus onde o educando, né, de certa maneira, se liberta ou pode se libertar. Aqui tem vários elementos problemáticos, que eu não vou entrar aqui, tá, gente? Problema do que significou a educação tradicional, os métodos renovados, eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas vocês sabem que, quando eu estou dizendo isso, eu tenho presente, né, eu estou falando, de certa maneira, de uma imagem ideal da escola. Eu estou usando essa imagem ideal, aqui no sentido meio weberiano, né, para a gente compreender um pouco qual é o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Então, a escola, idealmente, então, se constitui como esse território, como esse lugar, né, aonde o educando pode ultrapassar, pode romper, né, com a palavra romper aqui é importante, pode romper com a educação baseada no conjunto de preceitos pré ou anticientíficos, né, com conjunto de preceitos baseado na imaginação popular, né, ou baseado nos preconceitos, e assim por diante, né? Então, eu estou enfatizando esse aspecto, gente, porque eu tenho a impressão, escrevi um texto dizendo isso, que saiu publicado no livro Educação contra a Barbárie, da editora Boitempo. Infelizmente, eu acho que esse livro não foi digitalizado, ele não se encontra em formato e-book, acho que não, né? Mas posso fornecer, inclusive, o texto original, porque o texto no livro saiu muito picotado, né? O editor lá fez o que ele quis do texto. Posso até mandar o texto original para vocês, se for útil, viu, Carla, Maria, Fred? Posso enviar por e-mail para vocês utilizarem, se acharem necessário. A Aline está dizendo que o livro está em PDF, eu não sabia. Mas mesmo assim, eu prefiro mandar o artigo na sua forma original para vocês, né? Então, o ataque à escola hoje, né, ele combina essa dimensão ideológica com a dimensão econômico-fiscalista, né? O movimento Escola Sem Partido tem um ponto em que ele se encontra, né, em que ele faz uma interseção com as políticas de destruição do serviço público, né, de austeridade, né, com as chamadas políticas fiscais neoliberais, né, como se convencionou chamar, né?
no sentido de que o movimento Escola Sem Partido, ele questiona esse perfil, essa natureza, eu vou chamar assim, porque acho que é assim, essa natureza clássica da escola moderna, né? O de lugar aonde se tem acesso a um tipo de instrução, a um tipo de conhecimento que, no limite, ele se opõe, ele é de ruptura, né, com os conhecimentos cotidianos, experienciais e familiares, né? Então, a escola sem partido ela é um ataque a essa possibilidade, pelo menos ideal, teórica, em tese, né, de que o educando tem, através da escola, né, de se emancipar do pensamento sincrético rumo a uma perspectiva sintética da realidade, né, racional, científica, uma consciência num patamar superior àquela dos aprendizados experienciais, familiares, comunitários, né? Aqui, naturalmente, eu não estou colocando nenhum tipo de acento valorativo entre esses diferentes tipos de conhecimento, não se trata disso, né? Cada um tem o seu lugar, de certa maneira, né? Mas salta uma consciência filosófica, científica do mundo, né? De fato, passa, na minha opinião, por uma ruptura com a consciência mágica, com a consciência tradicional, familiar ou religiosa da realidade, né? E isso se combina, por outro lado, com um conjunto de políticas que ficaram muito explícitas agora no período 16-21, né, desde o golpe de Estado de 16 até os dias de hoje, que foram aquelas que investiram contra a base curricular nacional, né, estabelecendo uma nova base curricular, né, cuja característica é justamente o afrouxamento dos conteúdos escolares, né, a sua relativização, ou até mesmo a extinção de vários aspectos dos conteúdos escolares, uma forte tendência a transformar os programas e currículos, né, em receituário de técnicas e métodos de ensino, né? Uma tendência muito forte, particularmente no campo das disciplinas das ciências sociais, das ciências humanas, né? Também aconteceu nas ciências da natureza, mas num nível menor. E quando nós olhamos, por exemplo, né, para a reforma do ensino médio, uma reforma de corte fortemente fiscal e econômico, né, que visa a restringir violentamente, né, o pessoal docente e os gastos com o ensino médio, de um lado, e, de outro lado, voltado para uma formação no estilo Adam Smith, né, lá do século XVIII, né, mínima minimorum, para expulsar o aluno o mais rápido possível ao mercado de trabalho. Se nós pensarmos nisso, nós vemos aqui que se combinam no âmbito ideológico, escola sem partido, e no âmbito econômico fiscal, a reforma da base curricular, a reforma do ensino médio, se encontram aí, né, dois desejos que se consubstanciam na desqualificação da educação escolar, na desqualificação dos programas de ensino, na simplificação ou simplorização, na verdade, dos currículos escolares. Naturalmente, preservando sempre na legislação, na lei, a possibilidade de que o velho currículo completo de A a Z possa ser dado. Mas como as reformas são destinadas, sobretudo, a reduzir os custos da escola pública, né, o que vai acontecer, como vários colegas já explicaram em textos, em palestras, o que vai acontecer é justamente uma ampliação do abismo entre o acesso à instrução dos alunos das escolas de classe média, das escolas privadas, né, e os alunos que frequentam as redes públicas de ensino, né? Na questão do ensino médio, por exemplo, onde está autorizado uma rede ou uma unidade escolar, né, a cortar, né, uma parte inteira do currículo, né, está autorizado, né,
está autorizado também quem quiser a manter o currículo por inteiro, né? Quem é que vai cortar? A escola pública. Quem é que vai manter? A escola privada, né? Então, isso leva a um processo, isso é um ataque por toda a própria natureza da escola, né? Mas um ataque que é feito de um ponto de vista sempre de classe, né? A legislação espertamente preserva, né, a possibilidade de manter a integralidade curricular para as escolas privadas, ao mesmo tempo que permite, né, que o setor público, né, rebaixe os conteúdos escolares, né? Então, isso, de certa maneira, recrudesce aquilo que eu tenho procurado explicar, onde tenho sido chamado a falar, né? A ideia de que o dualismo escolar brasileiro, nesse aspecto, ele é muito particular, né? Se o Bourdieu ficou alarmado com o fato, lá nos anos 60, com o fato de que a mesma rede escolar francesa levava alguns para a fábrica e outros para a direção das multinacionais, e por isso procurou compreender, né, a economia doméstica, a economia interna do sistema escolar francês para compreender como é que ele selecionava uns e outros. No Brasil, essa questão não se coloca assim, né? No Brasil, nós já temos uma dualidade prévia, na qual a escola dos pobres, dos trabalhadores, dos deserdados, já é, por definição, a escola pública, e a escola dos que estão destinados, né, aos postos de mando na sociedade, já é naturalmente a escola privada, ou as grandes empresas privadas, né? E isso se degradou muito nos últimos 10 anos, porque se até os anos 2000, né, essa visão levava a ideia de profissionalizar os alunos, de lá para cá, essa visão tem levado a ideia, né, de transformar os alunos da escola pública em empreendedores individuais. Vocês não vão entender esse processo se não olharem para a reforma do Código do Trabalho no Brasil, para a reforma trabalhista no Brasil, né? Porque essas coisas estão em consonância, né? A reforma educacional brasileira, sobretudo do ensino médio, né, está em consonância com a ideia, né, das novas formas precarizadas, né, de não contratação, né, de contratação de serviços, mas não de trabalhadores, da instituição do trabalhador ele mesmo, como uma microempresa individual, né? Uma uberização geral do mercado de trabalho. Isso está em consonância com as modificações que nós vimos na política educacional brasileira nos últimos anos, especialmente na reforma do ensino médio. São alguns elementos que espero contribuam para a nossa discussão, para o desenvolvimento do nosso debate.